Fala, aluno Microcamp, tudo bom com você? Aqui novamente Jonas Onofre para ministrar mais um conteúdo para vocês na área de informática, onde vamos trabalhar, como você está vendo aí no slide, um efeito neon. Vamos aprender a criar o efeito neon utilizando o Adobe Photoshop. Mas antes, eu quero fazer aqui um parênteses inicial, que já é de praxe, né? Já é padrão de todos os vídeos. Primeiramente, agradecer pelos comentários, pelas sugestões, por tudo que vocês vêm fazendo, se envolvendo conosco aqui da Microcamp, em relação a assistir os conteúdos, né? E isso é muito importante, é muito gratificante que vocês estejam gostando. E nós sempre vamos pedir esse feedback de vocês para que a gente possa a cada dia melhorar e divulgar mais conteúdo de qualidade do interesse de vocês, tá ok? Então, já de início, eu agradeço por vocês estarem assistindo todos os conteúdos. E claro, não só meus conteúdos, mas conteúdos também preparados por outros excelentes profissionais que nós temos aqui na Microcamp. Vou citá-los aqui rapidamente. O Anderson Cruz, que vem trazendo aí conteúdos fantásticos para a área de hardware, inteligência artificial, robótica, rede de computadores. Então, tem um gabarito imenso aí de conhecimento e de conteúdo voltado a essa área. Temos também as meninas do comportamental, né, do projeto Questão de Atitude, né, trazendo métricas, maneiras, formas de você se comportar, se portar, assuntos inclusive referentes à pandemia, maneira como você pode empreender, enfim, variados assuntos de intensa importância. Então, a Jéssica e a Juliana, que vem trazendo assim conteúdos fantásticos, palestras que realmente são extremamente motivadoras para essa situação ao qual nós estamos passando nesse momento, não é verdade? Eu, Jonas, venho trazendo para vocês conteúdos de games, conteúdos de informática também, né? Voltado à parte aí, de design, a parte de games, parte de programação e assim por diante, né? Então, realmente a Microcamp vem trazendo o máximo possível de conteúdos diversos, tecnológicos, para que você possa consumir na tranquilidade da sua casa. Tá joia? Voltando aqui então no foco, vocês estão vendo aí a projeção do slide, efeito neon no Photoshop. A gente vai trabalhar basicamente com a ferramenta texto. Existem várias formas, né? Até quero mostrar para vocês, olha só. Então existem várias formas da gente ativar o modo neon, criar esse modo neon dentro do Photoshop. Tudo vai do que você quer representar com esse efeito neon. Nesse caso dessa imagem, por exemplo, a gente vê que não é só a fonte. Nós temos a fonte e nós temos ali também algumas tiras, né? Algumas linhas. Então dá para fazer? Dá, sem dúvida nenhuma, tá? Então olha aí, é um exemplo bem interessante. Aqui também a gente vê basicamente a mesma estrutura. Se vocês perceberem, tem um fundinho de concreto ali no fundo da imagem. Eu deixei o fundo preto de propósito justamente para dar um enfoque maior ao neon e vocês consigam visualizar melhor este efeito, tá ok? Olha só que legal. Aqui basicamente nós temos ali a ferramenta texto, né, escrito ali Party, que é festa. Mas o mais interessante e chamativo não é nem tanto o texto ali, mas sim o desenho ali do copo, da taça, né? Tá muito legal, muito bem feito. Enfim, deixa eu mostrar para vocês o exercício que nós vamos fazer, né? Qual vai ser a proposta. Eu vou abrir o arquivo na hora aqui do Photoshop para vocês verem. E aí depois também a gente já dá início na nossa construção. Vamos lá? Então, olha só que interessante, gente. Aqui eu já estou com o arquivo aberto, tá bem legal, né? Tá bem interessante. Eu tenho ali um escrito, né? Informática, bonito, em verde, né? Com uma tonalidade assim que a gente adora, principalmente o pessoal da Microcamp, não é verdade? E eu espero você aí, aluno e não aluno, também que esteja gostando desse resultado que você está visualizando. E para os adiantados aí, né? De plantão, se olhar ali nas camadas, quem bateu o olho nas camadas percebeu o seguinte: são poucas camadas. Os efeitos são bem breves, são bem rápidos de se fazer. E, inclusive, eu vou deixar ele aberto para a gente poder desenvolver até 2 exemplos diferentes, trabalhando sem essa textura e com essa textura de fundo ali, que eu peguei uma imagem ali de tijolinho. Tá? Então, é bem legal, é bem fácil. Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Ó, a qualidade, realmente, o importante é você ter uma imagem de qualidade para você conseguir trabalhar legal. Perfeito? Bom, primeiro de tudo, o que você pode fazer é acessar a internet para pesquisar uma imagem com um fundo aí de tijolinho, né? Sempre busque em inglês, porque fica mais facilitado para você encontrar e mais rápido, né? De você achar uma galeria maior
de imagens aí, tá? Então vamos lá no Google que eu vou fazer essa demonstração rapidamente. Vamos lá visualizar. Abra aí o seu navegador. Então aqui no navegador, olha que simples, né? Se você procurar aqui, ó, por Brick Wall, né, que seria, e Texture também pode ser, você vai encontrar aí texturas. Aqui eu estou no Google mesmo, sem problema nenhum. Tem outros sites também, que depois eu já até mostro para vocês. Pode ser uma textura de tijolinho terracota, né, que é o padrão, que é esse tijolinho vermelho. Pode. Pode ser, por exemplo, branco. Pode, não tem problema nenhum, fica bem interessante, né? Eu peguei um que era preto, né? Que aí ele teria uma textura um pouco mais escura, né? Deixa eu fazer aqui a pesquisa de novo. Aí, legal, agora foi. Eu peguei um mais escuro, por quê? Para dar um impacto maior na questão da redução da luz, né? Para dar um enfoque maior justamente no efeito neon. Mas, sinceramente, funciona em qualquer um, inclusive em qualquer fundo, com fundo ou sem, né? Inclusive, no início a gente vai fazer sem o fundo, e aí depois eu faço a aplicação da imagem de tijolinho para a gente fazer o exemplo, tá? Então, faça a sua escolha. Vou só mostrar mais um detalhe, que é o site Pexels, né? Esse site aqui, ó, já estava até na pesquisa aqui, ó, olha só que interessante. Tem um site chamado Pexels. Esse site aqui ele é muito legal, muito usual, então você faz a pesquisa aqui, ele tem imagens em altíssima qualidade, olha que legal esta imagem aqui, ó, né? Tá numa qualidade excelente. Enfim, fiquem à vontade para escolher a imagem que vocês quiserem aí para trabalhar. Dou só essa dica de pegar uma imagem um pouquinho mais escura, com menos iluminação, para justamente dar o destaque no texto. Combinado? Então faz aí a sua escolha. Depois que você fizer o download, aí vamos lá agora na parte do Photoshop para que você veja como que é esse procedimento. Bora lá! Então aqui no Photoshop vamos criar um arquivo novo. A gente não precisa se preocupar muito com a questão de tamanho, tá? Então eu vou vir aqui em arquivo novo. Em arquivo novo eu vou vir aqui na opção de web, como se fosse para eu publicar talvez até no Instagram, não tem problema nenhum, tá? E aqui na web eu vou colocar um formato quadrado, tá? Para ficar legal. E eu vou colocar aqui, ó, 1080 por 1080. Beleza? Vamos colocar nome no exercício, né? Então, efeito neon. Beleza? No texto. Então a gente vai fazer esse efeito neon. Aí eu estou colocando ali 1080 por 1080, ele vai formar um quadradinho, legal? Pixel, orientação, não precisa mexer. Prancheta a gente tira, porque não tem opção de prancheta. Diga-se de passagem, tá? Se você tiver uma versão um pouco mais antiga do Photoshop, fica tranquilo, não tem problema nenhum. É um CS5, é um CS6. Jonas, não é a versão CC, mas não é a última igual você está usando. Tranquilo, vai funcionar numa boa, beleza? Então, estou criando um arquivo novo, relembrando aí, arquivo novo, web, coloquei o nome no exercício, né? Largura e altura, 1080 por 1080, beleza? Então, pixels, aqui em resolução não tem que fazer nenhuma alteração, o restante também não, está tudo em ordem e clico em criar. O meu outro documento que eu mostrei antes está aqui aberto, eu vou até deixá-lo aqui para depois a gente fazer um comparativo, beleza? Mas vou voltar aqui na nossa folha. E aqui a gente tem o que? Nós temos a nossa folha de fundo, tá? E vamos pegar, então, e resetar as cores do Photoshop. Vocês perceberam que eu estava com uma cor aqui verde, né? E eu pressionei a letra D. Quando você pressiona a letra D no teclado, você zera as configurações do Photoshop, reseta, né, de certa forma, de modo que fique o padrão. E o padrão é cor de primeiro plano preta e cor de segundo plano branca, que é esse padrão que nós estamos vendo aqui. Beleza? Bom, outra coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é a organização aqui. Eu sempre deixo as camadas um pouco mais amplas para ficar um pouco mais fácil de visualização, vocês conseguirem enxergar bem, né? Mas a gente sabe que os painéis, as telas do Photoshop, elas são completamente customizáveis para que você possa facilitar o trabalho para você. Combinado? Vamos lá. Chega de lenga-lenga. Vamos pegar a ferramenta texto. Olha só, ferramenta texto, né, ela fica aqui. Nós temos texto horizontal, vertical, enfim, no nosso caso, sem dúvida que é o texto horizontal, porque nós vamos escrever o texto, né, reto. E olha só, eu vou clicar aqui na minha folha, vou dar um clique na folha. Quando eu clico na folha pela primeira vez, automaticamente ele já coloca a cor preta. Por quê? Onde eu estou passando o mouse aqui, ó, tá vendo?
porque o padrão do meu Photoshop está lá, a cor de primeiro plano é preto. Então, muito cuidado, se você não resetou as cores, acontece que você, às vezes, vamos supor que era o branco primeiro plano, né? Você não vai ver o que está escrito ali a fonte. Tá? Então, muito cuidado, resete as cores para depois você ir lá e clicar com a ferramenta de texto. Quando eu cliquei, nessa versão mais nova do Photoshop, já aparece ali o Lorem Ipsum, que é um texto que se gera ali automaticamente, né? Só que, o que você vai fazer? Nós vamos apagar para escrever o que a gente quer, né? Que nem no caso lá eu tinha escrito informática. E aí eu vou escrever aqui uma outra palavra, eu vou escrever hardware. Então eu vou apagar aqui e vou escrever hardware. Ah, Jonas, está muito pequeno. Ou eu gostaria de escrever meu nome. Pode? Pode, deve, não tem problema nenhum. Fica à vontade. Você escreve uma palavra que você queira aí. Ah, e se eu quisesse colocar um texto? Olha, texto não é muito legal, a não ser que você quebre, que nem eu mostrei naquelas imagens de exemplo, você tem grandes palavras que formam algum texto ali, né? Que nem tinha a Ladies Party, né? Festa das garotas e tal. Então, você tem aí um conjunto de informação menor, por efeito ter um realce maior, entendeu? Então aqui eu escrevi a palavra hardware. Depois que eu escrevi a palavra hardware, eu volto aqui na setinha que é o mover, combinado? Aí eu tenho aqui, então, do meu lado direito, eu já deixo organizado para mim a questão dos painéis. Eu gosto muito de deixar aqui os painéis caractere, parágrafo e glifo aqui para facilitar o meu acesso. Só que para você, às vezes, não vai estar aparecendo aqui a ferramenta caractere. O que você faz? Você vem no menu janela, e em janela você encontra aqui, ó, cadê? Aqui, ó, caractere. Tá vendo? Então, se você não tiver ali ela flutuando ali no canto, se eu clicar aqui em caractere, ela já abre ali para mim. Ou, às vezes, ela vai abrir flutuando para você uma janelinha aqui embaixo. Combinado? Então, assim, o Photoshop, claro, para mim aqui ele está organizado mais fácil, para minha usabilidade. Às vezes, para você vai estar de uma forma diferente. Mas o importante eu sempre vou mostrar as maneiras de acessar. Então, janela, caractere. Fechou? Por que eu estou falando isso? Em janela caractere, como eu estou na camada desse texto aqui ó, selecionado, eu consigo ver aqui qual é o tipo de fonte que eu estou usando. Inclusive, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente vai fazer aqui no finalzinho, eu vou mostrar para vocês como faz para baixar fonte e instalar uma fonte personalizada, tá? Só para a gente não quebrar a linha de raciocínio aqui no meio do exercício, no final do vídeo eu mostro, tudo bem? Então, aqui eu tenho aqui, ó, eu estou usando essa fonte chamada BDasNew, né? É uma fonte bem bastão. Fica essa dica também, utilize uma fonte que seja bem bastolada. Estou usando o padrão regular. Tamanho da fonte. Desculpa aí que eu dei uma engasgada aqui, né? Então aqui é a fonte, ó. A fonte está com tamanho 24. Vamos supor, quero colocar 72. Legal. Ah, eu queria que ficasse maior ainda. E o que você pode fazer? Você pode digitar o valor aqui ou utilizar um atalho que você consegue pressionar e ampliar da maneira que quiser, e aí você já vai visualizando como fica, né? Esse atalho é o mesmo que a gente usa para as imagens, que é o famoso Ctrl+T, que é a ferramenta de transformação, né? De redimensionamento das imagens. Então, olha só, Ctrl+T. Por mais que o texto não seja uma imagem, ele é um objeto contido dentro do projeto que eu consigo redimensionar. E aí uma dica importante, cuidado, tá? Sempre que você for redimensionar textos e tal, sempre trabalhe pelos pontos da diagonal. Por quê? Pelos pontos da diagonal para que você tenha uma proporcionalidade. No Photoshop CC mais atual, eu consigo puxar por aqui e ele automaticamente já redimensiona de maneira proporcional. Nas versões mais antigas do Photoshop, se você tiver um pouco mais antiga, a versão aí instalada no seu computador, você tem que utilizar o Shift. Então você tem que segurar o Shift e puxar aqui para que você consiga dimensionar corretamente. Beleza? Se eu estiver falando rápido, olha que beleza, dá para você pausar o vídeo aí e ir fazendo essas anotações, tá? Por quê? É importantíssimo, inclusive, para você aprender, ter esse domínio sobre o software. Combinado? Então, olha só que legal. Vou ampliar um pouquinho mais aqui assim, ó, e vou posicionar para cá. E olha só que legal, o Photoshop ele já tem essas linhas, guias inteligentes, tá vendo? Ó? Quando eu posiciono aqui, eu sei que eu estou exatamente no centro. E vou pressionar o Enter. Então, sempre que você terminar de redimensionar, você pressiona o Enter. Ok? Aí, que mais? Aqui eu não preciso mexer mais nada em relação a caractere. Eu diria assim, meu texto está escrito e está na proporção que eu gostaria. Beleza? E aí eu consigo olhar aqui também que a única coisa que eu tenho é a camada de fundo, que é o fundo branco, e a ferramenta texto, o texto em si, né? Hardware. Beleza? Então, assim, bem simples, apesar desses detalhes que eu estou citando no uso da ferramenta aí. Tudo bem?
Seguindo a partir daí, qual que seria a próxima etapa? Colocar os efeitos, tá? Só que seria legal que esse neon fosse feito num fundo preto, não é verdade? Então olha só que legal, um atalho e uma dica rápida. Clica aqui na camada do plano de fundo e na camada de plano de fundo, olha só, eu vou pressionar Ctrl I. Quando eu pressionei Ctrl I, eu inverti a cor. Quando eu inverti a cor, ele saiu do preto, aliás, perdão, saiu do branco e foi para a cor preta. Só que aí, claro, né, o nosso texto ele é preto, então por isso que não está dando para ver o texto ali. Só que aí, olha só que legal, não dá para fazer a mesma coisa, mas o que nós podemos fazer aqui? Eu entro aqui, então, nos caracteres novamente e aqui eu tenho a cor. Olha que rápido, né? Então eu clico aqui e aí eu escolho aqui o branco, ó, e OK. Ah, Jonas, você não podia ter mostrado isso antes? Sim, poderia, mas eu quis mostrar depois justamente para vocês verem essas possibilidades de ajuste. Beleza? Isso também é muito importante, né? Porque existe um passo a passo que a gente não pode inverter algumas coisas aí. Beleza? Bom, tá aí então o fundo preto. Tá escrito ali hardware, que é a nossa palavra. E agora? Agora, gente, o principal local que a gente vai trabalhar é aqui embaixo, ó, nas opções de mesclagem. As opções de mesclagem a gente pode acessar por aqui, quando eu clico nesse FX aí que vocês estão vendo. Ou se eu vier sobre a camada e clicar duas vezes aqui do lado, ó, vai abrir a mesma janela. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Se eu vier por aqui, ó, opções de mesclagem, vai abrir esta janela, legal? Ou se eu vier aqui do lado e clicar duas vezes, também abre a mesma janela. Então, é a gosto do freguês. Só que antes, eu vou dar uma aproximada aqui, ó, vou dar um zoom aqui, posicionar aqui do lado, porque vocês viram que a janelinha ficou na frente, né? E eu não quero que fique na frente. Então, estou dando um zoom, jogando a telinha ali para o lado, e vou clicar duas vezes aqui para que aí sim a gente consiga ter uma visualização melhor, vocês consigam me ver, consigam ver o texto e consigam ver a ferramenta, beleza? Bom, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos apagar a opacidade de preenchimento. Então, dentro dos estilos das opções de mesclagem, né, ou estilos de camada, dá para aplicar muita coisa. Eu até já comentei isso com vocês em vídeos anteriores. A gente tem chanfre, talhe, traçado, sombra, tem muita coisa. E aí, se fosse abordar tudo isso num vídeo só, nesse especificamente, ficaria muito longo. Mas assim, é usar e abusar, é que nem eu comento com meus alunos. Vá treinando, vai vendo o que cada ferramenta tem, porque cada uma delas tem ainda um conjunto de subopções. E aí é legal para a gente ir observando. Então, tudo depende do que você vai fazer, você configura a ferramenta de uma forma. Mas, vamos lá, focando aqui. Na mesclagem avançada, onde eu tenho as opções de preenchimento, eu vou tirar as opções de preenchimento e aí automaticamente é claro que o texto vai sumir. Ele sumiu, por quê? Porque você tirou a cor de preenchimento dele. Então você apagou ali em relação à opacidade, entende? Aí se eu vier aqui, ó, vou habilitar traçado. Quando eu habilitei traçado, ele já trouxe para mim aqui as configurações até que eu tinha feito no outro, mas eu vou explicar para vocês, claro. Quando eu coloquei traçado, eu tenho aqui as opções do tamanho desse traçado, ó, né? Estava 3 aqui, 3 acho que fica um tamanho legal. A posição desse traçado, que pode ser central, ou seja, entre o meio e o final. Aqui dá para ter a pré-visualização, né? Ou se eu quero só interna ou externa. Acho legal externa, porque a gente vai trabalhar depois com recurso de brilho interno. Então, para não ficar muito acúmulo de efeito um sobre o outro ali, é melhor só deixar ele externo. A questão da opacidade você tem que deixar 100%, porque senão você não consegue ver o efeito, né? E aí a cor você escolhe. Então, se eu clicar aqui, você tem o seletor de cor, e o seletor de cor você escolhe a cor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um azul, né? Um ciano bem clarinho, vamos dizer assim, né? Aqui, ó, para ficar legal o destaque, e vou dar um OK. Você escolhe a cor que você quiser, combinado? Aí, beleza, eu já coloquei então o traçado. Depois do traçado, o que a gente pode fazer? A gente vai estar trabalhando com o brilho interno. O brilho interno, preferencialmente, né? Interno e externo, na verdade, a gente vai usar. É interessante que a gente coloque exatamente a mesma cor desse traçado. Porque a ideia é, igual a gente vê os neons ali na rua, né? Em algum outdoor e tal. A cor da linha tem exatamente o mesmo... a emissão da cor é igual. Então não adianta igual tá o meu aqui, né? Está escrito em azul, só que a emissão da cor é verde. Está meio nada a ver, não é verdade? Então você tem que usar a mesma cor. Então o brilho interno, eu vou entrar aqui. Tem gente que fala assim, ah, branco dá certo? Ó, dá, mas para dar uma ênfase na cor, use a mesma cor. Tá? E aí o que acontece? Vamos supor, se eu tento clicar aqui, ó, eu não consigo pegar a mesma cor. Então cuidado, o que você pode fazer é, quando você usa uma cor, geralmente fica nas amostras. Tá? Então,
Por exemplo, eu vou vir aqui porque está atrás da câmera, vocês não vão conseguir ver, eu vou arrastar para cá. Mas nas amostras, quando eu usei aquele azul aqui no traçado, automaticamente ele adiciona como uma amostra recente, que é uma cor que você escolheu. Porque ele acha, o Photoshop acha que você vai usar de novo. Então olha só que legal, se eu clicar aqui, ó, né, e clicar lá na cor, ele já coloca automaticamente com o conta-gotas. Ah, Jonas, mas como que você achou esse painel de camadas? Porque eu não estou achando aqui. Beleza, vamos lá. Vou entrar aqui ó, no menu Janela, Amostras. Né? Em Amostras, você consegue ter ele flutuando aqui. É por causa que ele estava atrás da câmera, vocês não iam conseguir ver quando eu mexesse. Por isso que eu arrastei para cá. Beleza? Então, por enquanto aqui bem simples. E aí aqui, claro, a questão de você fazer o ajuste, ó, não tem um número certo, mas eu vou mexer aqui, ó, por exemplo, na questão de opacidade eu vou deixar aqui assim. Né? Aqui eu defino justamente o tamanho. Ó. Então, vou deixar mais ou menos assim. Olha aí. Legal. Trabalhei aí. Então, assim, é só para fazer aquele detalhinho. Deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais perto para vocês verem. É só para fazer aquele detalhinho, tá vendo? Ó? Coisa fina, tranquila. Fiz o brilho externo. Nós vamos para o próximo, que é o externo. Tá aqui embaixo. No brilho externo é a mesma coisa. Clico na cor. Vou escolher aquela mesma cor, ok. E aqui, se você quiser, você sim pode dar uma exagerada. Ruído não, né? Porque é desnecessário. Vamos ver aqui um tamanho. Não muito exagerado. Por que eu falo isso? Porque a gente vai colocar um efeito depois com o brush, tá? Mas assim, praticamente o Neon é isso. A gente já consegue ajustar de uma maneira bem legal. Os modos de mesclagem, vale a pena lembrar, ó. Modo de mesclagem do brilho externo e modo de mesclagem do brilho interno é normal, tá? Porque às vezes vem como multiplicação ou divisão. Fechou. É isso aí. Então, só basicamente traçado, brilho interno e brilho externo. Depois acho que talvez a gente até coloque uma sombrinha, mas vamos ver como é que vai ficar, tá? Vou clicar em OK. Os efeitos são aplicados aqui. Olha que coisa legal. Se você quiser, porque às vezes pode ter muitas camadas com efeito, você consegue clicar aqui também e deixar ela minimizada, tá vendo? Então, feito isso, vou até voltar com o meu painelzinho de camadas no lugar onde estava, né? Arrastei, reposicionei lá. Beleza, vou tirar o zoom aqui e focar aqui novamente para vocês. E aí, qual que seria a próxima etapa? Bom, a próxima etapa seria muito legal a gente colocar uma imagem de fundo. Vamos lá, então, eu já tinha salvo uma imagem, você também, que eu já tinha comentado lá no início do vídeo. Então, vou vir aqui em Arquivo, colocar incorporado para a gente inserir a imagem, né? Estou inserindo a imagem, claro, ela está entrando na frente do texto, relaxa, não tem problema. Vamos lembrar, ó, puxa pela diagonal, ampliou legal aqui, ó, posicionou, vou ampliar até pegar toda a área. Olha só, né? Como a imagem é uma imagem de boa qualidade, ela se ajusta perfeitinha, tá vendo? Fica muito legal. Vou pressionar o Enter, vou pressionar o Enter. E se a gente olhar agora nas camadas, então nós temos lá o fundo preto, né, que foi o primeiro, o texto do hardware e esse fundo de tijolinho. Então, ó, só arrastar para baixo, que daí ele entra atrás. Legal? Então, olha aí, tá ficando já com cara, né? Aí, nesse texto hardware, eu vou vir aqui no Blend. O que são os blends? Os blends são opções de mesclagem, as opções de mistura de camadas. Provavelmente você já deve ter ouvido esse termo blend, usa-se muito hoje, virou até gíria, né? Até na gastronomia. Por exemplo, o hambúrguer, ele é um blend de carne suína e carne bovina. Então, são duas carnes, né, de animais diferentes, mas que formam um hambúrguer, né? Olha o Jonas aí pensando em gordice. Mas, enfim, hambúrguer é muito bom, né, gente? Mas, voltando aqui no foco, olha só que interessante. Então, o blend do Photoshop é justamente isso. Você fazer uma mistura de camadas. Então, eu vou misturar essa camada com essa para dar um efeito. E aí, no normal, você vem aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar sobrepor. Quase não dá para perceber, mas ele dá um efeitozinho ali de sobreposição, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou criar uma camada nova, aqui embaixo, ó, né? Essa camada eu vou fazer um efeito com brush, que é como se ele tivesse com uma iluminação mais intensa, tá? Só que aqui eu vou colocar assim, ó, efeito... Vou escrever, né? Eu cliquei 2 vezes, tá? Efeito 1. Então, quem não viu, ó, cliquei 2 vezes e escreve, tá? Efeito 1 e vou jogar aqui para baixo. Eu jogo para baixo do texto porque ele vai ficar atrás do texto. Calma que vocês vão ver que tem todo sentido. Vou pegar aqui o brush,
que é o pincel. Pegando a ferramenta pincel, muito cuidado para você não estar com o Caps Look ativado, que nem vocês estão vendo aí, ó. Eu tenho que enxergar o meu pincel e deixa o seu pincel do tamanho do texto, que nem está o meu aqui. Na verdade, eu vou até diminuir um pouquinho, ó, tá? Quase ali do tamanho do texto. E, olha só que legal, você vir aqui e também não deixar com uma dureza muito alta, deixar com a dureza mais baixa, um pincel mais suave, tá? E na opacidade, você vai deixar ali na faixa de uns 57. Por quê? Porque é para quando você bater o pincel, vamos dizer assim, ele não marcar totalmente, tá? E aí a cor, adivinhe só, a cor do pincel, claro, vai ser o azul, né? Então você clica lá para pegar o azul, no meu caso aqui é o azul. Quando eu clicar, olha o que ele faz. Tipo, eu dei um clique só, tá? Um clique só, ele pega e joga a cor, fica meio que suave ali, porque como você fez uma redução da opacidade, ele já suavizou. Só que, claro, voltando na setinha, o legal é você vir aqui também, ó, e poder diminuir um pouquinho o efeito. Pouca coisa, ó. Agora eu vou pegar essa mesma camada, eu não vou ficar fazendo várias outras, eu vou duplicar ela com Ctrl J. Ctrl J é claro que ele vai aumentar, vai deixar mais intenso. Só que na verdade este efeito aqui, ó, que eu vou até já trocar o nome para efeito 2, eu vou jogar ele para cima do texto. Então eu tenho um antes do texto, um acima do texto, né? E nesse acima do texto, o que é que a gente vai fazer? Vou fazer o seguinte, ó, vou pressionar Ctrl T, e eu vou aumentá-lo mais ainda. Ó. Então, eu aumento um pouquinho assim, ó, vou dimensionar ele. Né? E depois que eu dimensionei, eu vou reduzir mais ainda a opacidade. Ó. Beleza? Então, assim, eu deixei ele mais intenso e menor. Beleza? Ó, vou tirar a visualização para vocês verem. Ó. Aqui eu tenho o primeiro efeito. Tá? E aqui eu tenho o segundo efeito. Deu para perceber que ele é um pouco mais suave? E aí, quando você coloca os dois juntos, ó, né, com o texto, fica legal. Vamos para o terceiro. Terceiro de novo, ó, Ctrl J, efeito 3. No efeito 3, uma brincadeira rápida. Ó. Vou pressionar Ctrl T de novo, só que aí agora eu vou diminuir esse brush para que ele fique assim. Ó. Olha que legal. Tipo, eu reduzi o tamanho dele, estou posicionando ele para cá e puxando ele tipo, meio que para o lado, que é para como se ele ficasse uma faixinha assim, ó. Tá? Eu acho que eu diminui ele demais. Deixa eu aumentar ele um pouquinho assim, ó. Aí, legal. Então, olha só, vou tirar para vocês verem também, ó. Só ele tá assim, tá vendo, ó? Esse daqui eu vou ter que diminuir um pouquinho mais a opacidade, ó. Então, olha que legal. Tá aqui esse primeiro, tá vendo? O primeiro. Segundo, quase não dá para perceber, tá vendo? Terceiro, fica bem onde está o texto. E aí, colocando todos juntos, voilá, tá aí o nosso resultado. Aí, claro, dá para fazer alterações de cor, dá para fazer muitas customizações, né? Mas eu espero que realmente você tenha gostado, tenha agradado, fica muito interessante. E o melhor, vamos supor, mas não era para ter escrito hardware ali. Era para ter escrito o nome de uma empresa, não tem problema. Ó. Eu pego a ferramenta texto, peguei a ferramenta texto, a hora que eu clicar aqui em hardware, ó, se eu quiser eu posso pegar esse texto e trocar por outra coisa. Ó, vamos supor, estamos no inverno, né? Na época do inverno. Olha aí que legal. Troquei o texto, só que daí, claro, eu posso pegar esse texto depois, ó, Ctrl T e reposicionar. Tá? Aí você reposiciona. E as cores, dá para trocar? Dá para trocar sem problema nenhum. E aí fica uma dica legal. Na questão da troca da cor, o que você pode fazer? Você entra direto por aqui, ó, nas opções de ajuste. E nas opções de ajuste você consegue vir em matiz e saturação para trocar a cor. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em matiz e saturação, né, colocar a opção de colorir, eu consigo, tá vendo, ó, ir trocando a cor. Vamos supor que eu quisesse um amarelo aqui agora. É que eu tenho os outros, eu teria que trocar nos outros também, tá? Mas olha só. Tá vendo? Então, assim, dá para se criar, aí eu vou apagar, né, porque eu não vou usar isso. Dá para se criar muita coisa, dá para você ajustar da maneira que você quiser. Legal? E aí você salva como PNG ou como JPG, não tem problema nenhum. Vamos só mostrar isso, que é importante para finalizar. Em arquivo, salvar. Aí na área de trabalho, você escolhe aí o nome que você quiser. Então pode ser JPEG ou PNG, para você conseguir salvar essa imagem tranquilamente. Beleza?
Bom, espero que vocês tenham gostado, é um efeito bem simples, mas dá para criar muita coisa, fazer várias alterações aí, tá? E aí, eu não me esqueci, tá? Vou mostrar para vocês como faz para fazer download de uma fonte personalizada, que nem essa Bedas aqui que eu usei. Se você não tiver no seu computador, você consegue procurar na internet. Eu vou mostrar um site para vocês, que vocês possam baixar fontes e depois como faz para instalar. Vamos lá? Daí a gente consegue já finalizar a nossa palestra de hoje. Então, no Google, se você procurar por Dafonte, olha que legal, Dafonte é um site gratuito de fontes, né, que você consegue baixar. Entra aí no site. E aí tem vários aqui, ó, várias fontes legais. Dá para você ir por categoria. Né? Vamos supor, eu queria uma fonte celta. Você clica aqui, ele vai trazer fontes celtas para vocês. Tá? Agora, não, eu queria exatamente o nome de uma fonte. Se você tem essa fonte, sabe qual que é? Se você procurar por aqui, ó, eu colocar aqui no campo de busca, né? O Bedas mesmo, acho que deve ter aqui. Né? Vamos ver. Não, não tem. Foi de outro site que eu acabei pegando, tá? Mas olha que legal. Aqui ainda mostra também os sonhos, outros sites, que é o fontes.com e o MyFonts. Tem vários outros, tá? Então fica essa dica. E aí vamos supor que eu quisesse instalar essa... Eu vou voltar aqui. Eu quisesse instalar, por exemplo, essa fonte aqui, ó, Calife. Então eu clico aqui no baixar. Quando eu clicar no baixar, ele já faz o download. Vocês estão vendo aí, fez o download da fonte. Geralmente vem como RAR ou zip, ou seja, vem uma fonte compactada. E se você for lá nos seus downloads, né, você extrair, olha só, extrair para Calife, vou extrair uma pasta, né? E aí na pasta ele já vem com a fontinha aqui. E dentro da fonte você clica com o botão direito e instalar. Clicando para instalar, automaticamente ele já vai estar ali integrado nos softwares da Adobe, até no Word também, tá? Vou clicar aqui para instalar e vamos voltar no Photoshop só para eu mostrar para vocês que funciona. Ó. Então a fonte chama Calife. Agora vamos voltar lá no Photoshop para eu mostrar a fonte funcionando. Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês a fonte funcionando. Ó. Vou pegar aqui a ferramenta texto e eu vou clicar, por exemplo, aqui mesmo, tá? Vou selecionar esse inverno e eu vou vir aqui trocar ou por aqui, ou consigo vir por aqui, né? Lembra lá que a fonte chamava Calife? Então eu vou colocar aqui, ó, letra K e eu vou encontrar ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó, Calife. Tá vendo, ó? Calife. Coloquei, aí vou sair dela, olha aí, ó. Perfeito? Então assim, é muito fácil instalar e depois que você instalou uma vez, você não precisa ficar instalando de novo e você consegue usar no Illustrator, no Photoshop, até no Word, como eu falei, qualquer ferramenta que utilize fonte, porque agora está instalado na base de fontes do seu computador, dentro da pasta Windows. Combinado? É bem simples, então dá agora para vocês personalizarem bastante seus trabalhos a partir de agora, tá? Vamos voltar agora para a apresentação, só para a gente finalizar o nosso conteúdo de hoje. Legal, agora aqui na questão dos questionários, das perguntas, né? Então, cite 2 sites para download de fontes gratuitas. Qual o procedimento correto para a instalação de uma fonte? Então, qual que é o passo a passo? 3. Quais as opções de mesclagem utilizadas na aula para criar o efeito neon? Olha só, hein? Só quem assistiu vai conseguir responder. 4. Qual o atalho para redimensionar objetos no Photoshop? Objeto, lembrando, pode ser desde um texto até uma imagem, né? 5. O que são os chamados blends de camada? Então, tudo que a gente conversou durante a palestra de hoje, certo? E aí, claro, na questão prática, né? Fica essa sugestão, reproduza esse efeito neon com o seu nome. E olha, queria inclusive fazer um pedido. Se você conseguir fazer, desenvolver, coloca aqui nos comentários, tem como você publicar a foto, tem como você me marcar a Microcamp, seria muito legal para ver esse resultado final, ver que vocês desenvolveram. Ou então, claro, mande para o seu professor, você que é aluno Microcamp, mande para ele esse arquivo, né, uma foto, as suas anotações, é muito válido para a gente conseguir também ter essa mensuração, essa visualização que vocês vêm executando e praticando tudo que a gente vem propondo, né? Claro, continue assistindo as aulas com o seu professor, é fundamental, você que é aluno Microcamp. Você que não é aluno, espero que tenha gostado realmente, comece a curtir, comece a compartilhar isso, né? E deixe sugestões para que a gente esteja sempre aberto a desenvolver conteúdos do interesse de vocês, né? Perfeito? Bom, gente, espero que tenha sido agradável e nos vemos numa próxima oportunidade, hein? Grande abraço e até a próxima!